Muito bem, pessoal do segundo ano, vamos começar a resolução da AB2 na nossa avaliação de matemática do primeiro bimestre. Então vamos para a questão de número 1. Nossa questão de número 1 diz o seguinte: um obelisco foi construído na cidade de Washington em homenagem a George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. Na figura seguinte você vê um modelo matemático que representa a altura do obelisco, h, e alguns ângulos de visada. Então nós temos aqui h, representando a altura, dois ângulos de visada, um de 60 e outro de 30. No ponto A, coloca-se um teodolito a 30 metros de distância do pé do obelisco, que acusa um ângulo de visada de 60 graus. A distância em metros que o teodolito deve ser afastado do ponto A para que acuse um ângulo de visada de 30 graus é. Então, nós temos aqui as alternativas. Vamos ver qual é a solução, qual é a resposta correta. Muito bem. Eu vou fazer duas resoluções, duas maneiras. A primeira maneira aqui, vocês podem ver que nós temos a representação daquela figura. Nós temos aqui, eu coloquei, naquela figura não tinha um C e D, e sempre eu gosto de pontuar os vértices, assim fica melhor para eu explicar. Eu estou me referindo a quem, a qual triângulo, quando eu estiver explicando. Então, vamos lá, pessoal. O objetivo do cálculo é encontrar a distância de A até B, que eu vou representar por x. Tudo bem até aí? Na primeira maneira, eu vou começar trabalhando com o triângulo, eu vou destacar o triângulo ACD. Então, o triângulo ACD é o meu foco agora. Vamos ver o que que nós temos nele, quais são os elementos. Olha, nós temos 30, H e 60. 30 e H são lados, que são catetos. 30 é vizinho de 60, então é um cateto adjacente. H é um cateto que está na frente, então é um cateto oposto. Cateto oposto e cateto adjacente, a razão trigonométrica que eu uso é a tangente. Então, para achar aquele H, eu vou usar a tangente de 60 graus, que é igual à divisão do cateto oposto, H desconhecido, por 30 conhecido. Então, eu vou ter raiz de 3, que é o valor notável de 60, tangente de 60, H por 30. Faça a multiplicação em forma de x cruzada, né? Raiz de 3 vezes 30 e 1 vezes h. Continuo o meu cálculo, eu vou ter h igual a 30 raiz de 3. Esse é o valor de h. Então, eu já posso esquecer esse h aqui. E ele agora, para mim, é 30 raiz de 3. 30 raiz de 3. Muito bem. O cálculo agora, ele vai ser feito usando o triângulo maior. Se eu olhar o triângulo maior, ele é representado por quem? Em ordem alfabética, B, C, D. Então, você vai agora fazer o cálculo de B, C, D. Então, eu vou representar aqui o triângulo B, C, D. Veja que você tem nesse triângulo, você tem dois catetos. O primeiro cateto aqui é 30 raiz de 3. O segundo é formado por esse 30 e o x. Então, vai dar uma expressão algébrica, 30 mais x. E do triângulo maior, o ângulo agudo é 30 graus. Então, mais uma vez, 30 mais x é vizinho de 30. Então, você tem um cateto adjacente. E 30 raiz de 3 está na frente de 30. Então, cateto oposto. Cateto oposto e cateto adjacente só pode dar tangente. Então, mais uma vez, eu vou usar a tangente, só que agora de 30. Então, a tangente de 30 é igual à divisão do valor 30 raiz de 3 por 30 mais x. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a 30 raiz de 3 dividido por 30 mais x. Faça a multiplicação. Usa a propriedade fundamental, né, das proporções, ou a famosa multiplicação cruzada. Bem, agora é só você dar continuidade ao cálculo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Raiz de 3 vai multiplicar 30 e depois o x. Vamos multiplicar, começar por essa multiplicação. Então, eu vou ter 30 raiz de 3 mais
raiz de 3x, que é igual, agora 3 multiplica 30 raiz de 3, vai dar 90 raiz de 3. Eu vou deixar raiz de 3x no primeiro membro, vou conservar 90 raiz de 3, e 30 vem para cá, menos 30 raiz de 3. Raiz de 3x é igual 90 raiz de 3 e 30 raiz de 3 são semelhantes, então eu posso reduzi-los para 60. 90 menos 30 é 60. 60 raiz de 3. Então, pessoal, eu já posso pegar o x e fazer a divisão de 60 raiz de 3 por raiz de 3. Como eu tenho dois valores idênticos, ó, risca, risca. Então, virou 1. O valor de x que eu estou procurando, x equivale a 60. Vamos voltar lá. A alternativa D. A alternativa D é a correta. Beleza, né? Agora eu vou explicar a segunda maneira para vocês. Bem, pessoal, como eu tinha falado, são duas formas de você resolver esse enunciado. Vamos para a segunda maneira, que é um pouco mais simples. Porém, nós temos que ver a configuração de encaixe. Só é possível resolver dessa forma se um dos triângulos formados for um triângulo isósceles. Você pode perceber que os ângulos dados são 60 e 30. Então, de 60, dando meia volta, eu encontro 120. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu tenho 120 e 30, esse daqui vai ser 30. Então, logo, esse triângulo ele é isósceles. Sendo dessa forma, a distância AB, que eu representei por x, é a mesma distância CA, que eu vou representar por x. Então, agora, para você fazer o cálculo, veja, você pode trabalhar simplesmente com um triângulo menor, o triângulo ACD. ACD. Muito bem. Veja o que você tem. Tem 60 graus, ângulo interno. Você tem 30, valor conhecido. E você tem x, valor desconhecido. Achando x, acha o AB, que é o mesmo x. Óbvio. Então, vamos lá. O que você tem? 30 é o que de 60? É o cateto adjacente, é vizinho dele. E x está na frente do ângulo reto, ao ângulo vermelho, é H. Muito bem, então você tem cateto adjacente e hipotenusa. Ou seja, você vai trabalhar com o cosseno de 60 graus. Então, cosseno é uma divisão do cateto adjacente 30 pela hipotenusa x, que eu não conheço. O cosseno de 60 é 1/2, que é igual a 30 por x. Faça as multiplicações, né? Então, eu tenho 1 vezes x é x e 2 vezes 30, 60. Pronto. Rápido, fácil. Lembre-se, atenção, isso é possível porque o triângulo formado foi isósceles. Senão, você tem que recorrer a outra solução. E uma solução foi aquela que eu apresentei na primeira maneira. Pessoal, até mais, bons estudos.